Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Anderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira da Costa, José Paulo Carvalho de Oliveira, Luiz Fernando Colucci Júnior, Mário Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior presente, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 29ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Requerimento número 55/2014. Os vereadores que este subscrevem requerem à mesa, nos termos regimentais, que sejam colocados em regime de urgência os projetos de lei número 16 e 17/2014, de acordo com as normas estabelecidas no artigo 144 do regime interno desta Casa e submetidos à discussão e votação única, ainda nesta sessão plenária de hoje, por encerrar em matéria de relevantes interesses que exigem pronta apreciação do plenário desta Câmara Municipal. Sala de sessões, 3 de junho de 2014, assinam todos os vereadores. Indicação número 187/2014, José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que determine junto à secretaria competente a viabilidade da instalação de bebedouros na rodoviária de Piraí. Os bebedouros retirados por estarem danificados não foram repostos, o que vem trazendo enormes transtornos e desconfortos aos usuários, que às vezes ficam longo período aguardando a sua condução e tendo em vista que algumas pessoas não têm condições para comprar água naquele momento. Elas acabam bebendo água na pia do banheiro. Faço exposto e justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. José Paulo Carvalho de Oliveira, Russo, vereador. Indicação número 188/2014, Charles Torres Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente que faça a implantação de lombadas, quebra-molas, próximas ao condomínio Portal do Vale, na RJ 145, nesse distrito. A presente visa atender às reivindicações dos moradores do local, pois os motoristas estão abusando do limite de velocidade na referida via, aumentando os riscos de acidentes e colocando a vida de crianças, animais e pessoas que por ali transitam em constante perigo. Por este motivo, se faz necessária a implantação de lombadas. Diante da necessidade, julgo oportuno o atendimento à presente proposição em caráter emergencial, visando preservar a vida daqueles que ali residem e circulam no dia a dia. Sala de sessões, 3 de junho de 2014, Charles Torres Dias, vereador. Indicação número 189/2014, Charles Torres Dias, vereador no uso de suas atribuições, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar à secretaria competente a manutenção da iluminação pública na RJ 145 no trecho próximo ao condomínio Portal do Vale, neste distrito. O trecho em referência encontra-se com algumas lâmpadas queimadas, acarretando com isso em uma iluminação precária. O local torna-se bastante inseguro para os munícipes que utilizam do trecho supracitado. Sala das sessões, 3 de junho de 2014, Charles Torres Dias, vereador. Moção número 11/2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador nesta Casa Legislativa, apresenta à mesa, ouvido do plenário, moção de aplausos à senhora Rosângela de Melo Ribeiro Isaquiel, secretária da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Piraí desde 1992. A homenageada, que é juíza de paz da comarca de Piraí e faz parte da diretoria da PAI, assim como excelente pessoa e funcionária, também um exemplo de chefe de família, por ter ficado viúva muito cedo. Rose, como é carinhosamente chamada por todos que a conhecem, destaca-se pela polidez e extrema atenção que dá a todas as que procuram. Assim, queremos parabenizar aquela que, com seu trabalho e dedicação, coloca-se entre as que merecem ser tratados e recebidos com essa singela homenagem. Ante ao exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades que se dê ciência ao homenageada. Sala das sessões, 3 de junho de 2014, Alzemiro dos Santos Dias, vereador. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Educação. Relatores, Luiz Fernando Colucci Júnior, João Roberto Ladeira da Costa e Alzemiro dos Santos Dias.
Para exame e pronunciamento das comissões de Legislação, Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento e Educação reunidas, veio o projeto de lei número 13/2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador João Roberto Ladeira da Costa, que cria o projeto Teatro na Escola, da Rede Pública de Ensino no município de Piraí. Conforme dispõe o capítulo 2º, seção 3ª, em seu artigo 53 da resolução número 378, de 20 de dezembro de 2002, as comissões acima assinaladas reunidas para, em conjunto, sob a presidência da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, apreciar o projeto de lei, ora encaminhado, emitirem o parecer final. O projeto em apreciação tem o intuito de contribuir na forma global dos alunos da rede municipal de ensino, visto a importância que o teatro pode ajudar no desenvolvimento dessas crianças, considerando-as como um ser que pensa, sente e faz, seja no aspecto pedagógico ou no aspecto artístico, assistindo ou encenando. O teatro auxilia a criança no seu crescimento cultural e na sua formação como indivíduo. A escola é o melhor local para proporcionar essa prática, observando que na instituição de ensino o que o aluno vai aprender, os seus conhecimentos e as suas aprendizagens. Sendo assim, as artes, a música, a literatura, a pintura, a escultura e o teatro passam a ser fundamentais para o desenvolvimento perceptivo dos estudantes. A Lei Estadual de Incentivo à Cultura, número 1954, de 26 de janeiro de 92, dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para a realização de projetos culturais e da outras providências. Entendemos que é dever do poder público o incentivo ao crescimento profissional de seus moradores. Neste sentido, o incentivo à cultura, por meio desta lei, não é somente uma ajuda a alguns, mas sim uma necessidade do povo. O projeto permite que os alunos desenvolvam uma conscientização da importância da linguagem cênico-corporal e no cotidiano, além de trabalhar valores e virtudes tão importantes para a formação dos jovens. Dessa forma, este projeto de lei vem para contribuir com uma série de medidas que serão tomadas para restabelecer o investimento em cultura. As despesas decorrentes dessa lei correrão por dotação orçamentária própria, em que, sendo necessário, serão suplementadas. Sob o prisma de sua conveniência e oportunidade, assegurada a legalidade do projeto através dos dispositivos da lei orgânica do município e respeitados os aspectos constitucionais, redacionais e legais, nada se nos afigura para que possa obstacular a sua aprovação. Conclusão dos relatores. Pela aprovação do projeto de lei número 13/2014, de acordo com a sua redação original. Sala de sessões, 3 de julho de 2014, Luiz Fernando Colucci Júnior, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, João Roberto Ladeira da Costa, relator da Comissão de Finanças e Orçamento, Alzemiro dos Santos Dias, relator da Comissão de Educação. Conclusão das comissões. Pelas conclusões dos ilustres relatores. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e membro da Comissão de Educação, Mário Hermínio da Silva Carvalho, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento e membro da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e Darley Gomes de Moraes, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Coloque em discussão e votação único o requerimento 55/2014 dos vereadores da Câmara Municipal de Piraí, solicitando o regime de urgência para votar os projetos de lei número 16 e 17/2014. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Coloque em discussão e votação única a moção número 11/2014 do vereador Alzemiro dos Santos Dias, apresentando aplausos à senhora Rosângela de Melo Ribeiro Isaquiel, secretária da OAB. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhores vereadores, presidente, público presente, internautas. Eu gostaria de dar prosseguimento ao tema abordado ontem aqui nessa casa. Nós estamos aí vivendo a Semana do Meio Ambiente e acho importante, de grande valia, que a gente possa estar destacando e dando ênfase ao assunto, à matéria, que tenho certeza é de interesse de todos. Mas hoje com uma ênfase mais voltada para o município. Eu vou ler uma matéria, um material que foi colhido da internet, não é um texto meu, foi um texto colhido da internet, mas que eu achei bastante interessante e vem de encontro com aquilo que a gente está discutindo e imagina aí para um futuro próximo. A hora e a vez dos municípios na área ambiental. Novo paradigma do século XXI
o tema ambiental foi transposto ao centro dos debates políticos, corporativos e institucionais. Conferências sobre sustentabilidade e encontros organizados pelas Nações Unidas passaram a atrair holofotes inimagináveis em outros tempos. No Brasil, a Carta de 1988 é celebrada por ambientalistas como uma autêntica Constituição Verde, tendo, inclusive, capítulo próprio sobre o tema e competência compartilhada pelos membros da federação para tratar sobre o assunto, o que demonstra a importância dada. Eleva-se, assim, o status da participação municipal na proteção ao meio ambiente, o que tradicionalmente era questionado sobre os argumentos da insuficiência e de infraestrutura e eventual incapacidade estrutural e de recursos destinados a tais finalidades. O município é o ente mais próximo dos cidadãos, sendo o território em que são praticadas suas necessidades mais básicas. Por exemplo, questões ambientais globais, como mudanças climáticas, podem passar despercebidas pela sociedade em geral, mas não o lixo, descartado inadequadamente na porta de casa, e nem a dificuldade diária dos deslocamentos para o trabalho devido ao deficitário sistema de mobilidade urbana presente nas principais cidades brasileiras. Na democracia, a municipalização do poder é capaz de adquirir índices elevados de proteção ambiental através das políticas públicas. Dotado de menor espaço territorial, há a possibilidade de se estabelecer canais mais acessíveis de comunicação, pressão popular mais direta e presencial, adequações locais mais específicas e criação, execução e fiscalização de programas de formas mais eficientes. Retoma-se, dessa forma, a legitimidade democrática das instituições ao reaproximar representantes e representados. Porém, ressalta-se a necessidade de implantação de sólidas e organizadas estruturas nos entes municipais para alcançar os objetivos traçados no texto constitucional e, como se sabe, as secretarias do meio ambiente, quando existentes, não possuem o devido destaque, aporte de recursos suficientes para a realização das medidas de defesa de meio ambiente. A falha do sistema e das equivocadas prioridades do poder público, em geral, não desmerecem a relevante contribuição municipal na área. Num panorama geral, é inegável a constatação do caótico cenário presente na maioria dos mais de 5.000 municípios brasileiros quando o assunto é o meio ambiente, o que deve ser objetivo de profunda reestruturação. Ocorre que o quadro descrito reflete anos de descaso estatal sobre a matéria, o que, aliás, não é exclusividade dos entes locais. Como dito, vive-se um novo momento e, como tal, deve ser analisado. Neste, o meio ambiente é o protagonista. Então, amigos, a gente traz uma matéria aqui que relata, que traduz, de fato, o que se vive no país no que diz respeito às questões ambientais. Nós ainda estamos engateando a Carta de 88, a Quarta Magna de 1988, favoreceu, né, para que se houvesse uma reestruturação ou uma estruturação do tema meio ambiente, mas, no entanto, muito pouco tem sido feito. Fala-se em investimentos, fala-se em aplicações de recursos, bilhões na área tal, em saneamento, enfim, mas esses recursos não têm sido aplicados como deveriam ser. Os municípios são testemunhas disso. Se nós observarmos, nós temos aqui o nosso plano plurianual, nós aprovamos aqui números que a gente sabe que estão aquém daquilo que a gente realmente precisa para se investir e fazer o que tem que ser feito em função, no que diz respeito à questão da preservação do meio ambiente. Então, é uma questão nacional, não é uma questão local, mas é uma questão que deve ser tratada com muito critério, com muita responsabilidade, com muito debate, com muita discussão. Na próxima quinta, essa casa vai receber aqui, né, presidente, um grupo de trabalho, acho que um fórum vai acontecer aqui de debates nessa área. O tema transposição do Rio Paraíba será tratado também, será um dos temas abordados nessa reunião. Aqueles que puderem participar, eu farei o possível para estar presente e participar. Eu acho que são momentos como esse que a gente precisa aproveitar para estar discutindo, né, colocando as nossas ideias, fazendo aí as nossas exposições e procurando, de uma forma ainda que singela, simples, contribuir para que esse quadro no futuro seja um quadro melhor, né, para que nós possamos preservar aí o pouco que nos resta.
E aproveitando, para que eu não tenha que me depois voltar à tribuna, até porque o tema é rápido, queria só comentar rapidamente as duas indicações que foram feitas. Na verdade, uma delas saiu como lombadas ao longo, mas eu acredito que uma lombada atenda à necessidade do acesso ali ao condomínio, com a criação ali, com o aumento, né, de circulação de pessoas naquele trecho, naquela área, por conta até do próprio Tutucão. Alguns moradores, principalmente os pais, andam preocupados com a movimentação de crianças, alguns carros não estão respeitando o acesso ao condomínio, estão praticando ali velocidades bem acima do que seria permitido. Seria, digo eu, por não haver uma regulamentação específica. Cabe o bom senso. E a outra questão da iluminação, que também foi uma reivindicação de vários moradores, foi até tema hoje colocado aí na internet, por alguns internautas no Face, se discutindo ali a questão da iluminação, que realmente está precária e é necessário que se faça ali uma manutenção. Então, são as duas solicitações feitas. Acredito que o Executivo irá atendê-las, por se tratar de reivindicações baseadas, né, e que serão aplicadas em benefício da sociedade local. Muito obrigado, senhores. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores. Ontem nós encerramos aqui uma discussão e eu gostaria só de chamar a atenção para a gente observar a carga tributária, às vezes, que cai em cima de todos os consumidores e da grande massa da população brasileira. A gente estava falando aqui, imposto de renda, ele tem 4 tipos de alíquotas. E agora a gente paga o ICMS em cima até de uma água mineral, coisa absurda. Eu tirei algumas notas aqui de compras. Uma compra no valor de R$ 63,00 no Mercado Extra foi o total de R$ 23,48 de impostos, aí vem esse ICMS totalizando aproximadamente 36,85%. Até eu grifei aqui, quem quiser depois dar uma conferida. Isso aqui foi compra de alimentação. Compra de alimentação também. O total de 265, com 85,61 de reais, com 32,29 aproximada a carga tributária. Aí uma coisa até que me chamou a atenção, medicamento. R$ 242,00, é medicamento que eu compro para mim. Tributo 77,74, 32,09. Remédio de uso obrigatório. Outra coisa que me chamou a atenção, uma garrafinha de água mineral de 510 ml. R$ 2,20. Tributo 0,97, 44,09 por cento. O valor ali que representa 94 centavos. E depois aqui, medicamento novamente, foi R$ 115,00 com R$ 48,20, 41,76. Alíquota. 41,76% do valor aqui. Alimentação deu R$ 60,52 com 31,25. Há uma outra aqui que eu queria também chamar a atenção de vocês, foi de cerveja. A Skol aqui, comprada aqui com aquela retornável, foi 49,18%. Numa compra de 220 foi 108,22 centavos, R$ 108,22 de imposto. E aqui a conta de energia. Uma conta de R$ 216,00. 74,77 centavos, sendo só de ICMS 29%, dá R$ 62,77. Então, companheirada, realmente, o povo brasileiro, a hora que vai no mercado, ou que vai numa farmácia, ou que o que ele precisa na própria conta de energia, foi aqui do mês passado, a gente paga valores estratosféricos. Tem um imposto de renda que já come grande maioria da população,
vai o seu imposto de renda lá na hora que vai acertar os seus impostos no mês de abril. Realmente são valores que deixam a gente muito triste. Além disso, a gente estava falando aqui também sobre a grande situação que a gente vive da situação ambiental. A Constituição Federal, naquela de 88, ela descentralizou praticamente quase todos os serviços, educação, saúde, passando para os municípios. Só que os municípios não têm recursos, tem que ser através de repasse. Em alguns momentos que isso acontece, o que acontece? A burocracia é gigantesca. Quando se faz qualquer planilha e encaminha para Brasília que tem algum probleminha detectado, para de vir a verba, você praticamente tem que paralisar o sistema de atendimento. Grande parte dos municípios não tinham técnicos gabaritados que soubessem preencher aquilo de maneira correta. Muitos municípios têm um déficit gigantesco na área de educação. Está acabando de aprovar agora no Congresso em Brasília, eu estava vendo a discussão lá. O Plano Nacional da Educação, que é botar 10% do PIB para investir na educação. Alguns querem que invista só na escola pública, outros querem que incida na educação de um modo geral. Então, uma discussão muito boa lá no Congresso Nacional para poder investir mais dinheiro na educação. Já veio o negócio do pré-sal, que eles têm que investir na educação, e agora essa discussão. Então, educação, saúde, a parte de saneamento básico, tem que se fazer projetos, tem que, quando você está recebendo regularmente, dinheiro da merenda escolar, dinheiro que chama do Fundeb, aí quando sai uma planilha que detecta um erro, não repassa o dinheiro para aquele município. Como é que eu pago? Sendo que aquilo está tudo municipalizado, tudo na mão do município. Então gera um problema seríssimo, e aí eles jogaram hoje, descentralizou tudo. Todos os serviços são praticamente municipalizados. O que a gente tem visto, por exemplo, aí, principalmente na área ambiental? Ficou na mão da Secretaria Estadual do Ambiente, que ela descentralizou e pediu que a gente fizesse licenciamento pelas secretarias municipais. A Secretaria Municipal tem que formar uma equipe, por exemplo, licenciamento até de empresa que vai produzir, ou postos de gasolina, empresas de um certo porte, tem que ser feito pela Secretaria Municipal. Você tem que ter um geólogo, um especialista em parte de solo, você tem que ter um engenheiro químico, você tem que ter um engenheiro civil, você tem que ter um advogado para ver a parte jurídica. Então, aquela equipe que você tem que formar, você tem que ter um fiscal concursado para, se for fazer qualquer penalidade, qualquer notificação, qualquer multa, tem que ser através de um fiscal concursado. Então, você tem que formar uma equipe para poder trabalhar com essa autonomia de licenciamento. E, infelizmente, às vezes, nem sempre a gente tem recurso suficiente, gente gabaritada para formar uma equipe que trabalhe no setor de licenciamento com esse grau de conhecimento. Então, gera uma responsabilidade enorme e, às vezes, nem a grande parte dos municípios tem condições de atender todas essas demandas. Tem que ter alguns aparelhos. Isso aí, por exemplo, a gente aprovou uma lei aqui nessa casa que era para ver a parte de barulho. Tem que comprar o aparelhinho lá para medir, para ver quantos decibelímetros que chamam. Chegou lá, se o som está muito alto, ou do caminhão, ou da casa de som, ou do carro de som, tem que chegar lá e medir. Que até 60, 65 decibéis é permitido. Então tem que comprar um aparelho desse, ele tem que estar aferido pelo Inmetro, para poder validar ali aquela aferição que você vai fazer. Então tem que equipar a secretaria com gente competente, com fiscais. Aí vai ter que botar um fiscal, por exemplo. Grande parte da poluição sonora é feita à noite. O cara tem que andar com o carrinho aí à noite, com esse aparelho, e visitando os bares, ou visitando a igreja. Eu trabalhava lá em Belford Roxo, a maior parte das reclamações era das igrejas evangélicas, que tinha o som alto demais e o morador lá reclamava. E lá tinha muito essas máquinas de som. Então, aqueles bares da periferia, principalmente, aquilo lá é um município muito esparramado lá nessa parte, e tinha muita reclamação, era disso. Tinha uma ouvidoria, eles ligavam para a ouvidoria, faziam aquele documento, aí eu tinha que pedir. Os caras tinham que ir de madrugada, tinha que ir geralmente depois das 10 horas, para poder ver a perturbação do descanso lá dos nossos trabalhadores. Então, tudo isso, a parte ambiental que a gente tem visto, o problema do lixo seríssimo, a gente vê o problema do aquecimento global aí, que a gente vê com grande preocupação que as geleiras dos extremos estão derretendo, pode aumentar o nível do oceano, boa parte dessas cidades aí da área oceânica pode subir
alguns centímetros ali o nível do mar, pode vir uma maré que venha, uma situação dela estar se elevando durante alguns períodos do ano. A gente tem visto, por exemplo, algumas tempestades que acontecem na região sul, aqueles desequilíbrios ecológicos aí, climáticos, está dando um problema muito sério. A gente tem que ver isso realmente com preocupação. E grande parte eles colocam para a gente é os combustíveis fósseis. É o combustível derivado do petróleo, que ele, ao ser queimado, ele causa dióxido de carbono, que vai lá na camada de ozônio e vai trazendo cada dia os raios infravermelhos do sol, atacando mais todas as espécies aqui, inclusive a espécie humana, que o câncer de pele hoje ele está numa escala gigantesca aí, pegando todo mundo. Então, tudo isso a gente tem observado, e principalmente hoje o problema do lixo. A gente vê, fala assim do gás metano. Hoje se questiona, inclusive, o rebanho bovino. Ele solta gases, e esse gás, segundo as informações, ele é altamente nocivo para a camada de ozônio. Nós hoje temos um rebanho aí perto de 220, 240 milhões de cabeças. É muito boi, realmente, e isso causa problema também. É questionado aí pelos órgãos o problema sério aí do rebanho bovino, que nós só perdemos para a Índia. É o segundo maior rebanho do mundo, aqui no Brasil. Então, tudo isso que a gente tem observado, na área principalmente da parte de conservação, de sustentabilidade, a gente tem visto. Piraí tem uma área maravilhosa que é a represa, uma reserva com de água potável espetacular, uma das maiores que eu já vi na minha vida de água doce. 1 minuto, vereador. Tem uma reserva espetacular, a reserva florestal ali, a fauna é muito bem preservada, a represa ali, com esse replantio que a Light andou fazendo, realmente dá um patrimônio gigantesco aqui para o nosso município. Eu acho que a gente tem muito a avançar nessa parte com o ICMS verde. Hoje se fez 2 estações de tratamento, uma realmente não tem funcionado a contento, mas está aí funcionando já, que é essa que ficou aqui na 15 de novembro. Tem uma que é lá no 4 de abril, acho que ali está atendendo o mínimo de casas possíveis, mas a gente tem que avançar bastante na reciclagem, realmente das embalagens. Hoje a gente precisa estar trabalhando na logística reversa, em cima das empresas, que são as maiores poluidoras, e trabalhar realmente na conscientização. Aí entra a parte educacional do projeto de lei do meu companheiro Charles, a gente começar a fazer campanhas que incentivem, começar dentro das escolas com as crianças e começar realmente a dar o mínimo de incentivo que seja para os nossos moradores ajudar na separação desse lixo. Sem dúvida nenhuma, começa pela educação, a gente evoluir nesse aspecto e quem sabe a gente ser uma referência no Estado ou até para o Brasil na parte de reciclagem do nosso resíduo aí que a gente chama de lixo. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente tem muito a avançar nisso, mas vamos começar pela educação. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em discussão e votação única em regime de urgência o projeto de lei número 16 e 17/2014. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra do vereador Alzimiro. Bom, companheiros, acabamos de votar aqui, acho uma matéria da maior importância para o município de Piraí, que é essa parte de capitalização do Fundo de Previdência, que vai garantir a aposentadoria de todos os servidores que são os servidores efetivos, os estatutários do município de Piraí, que é o nosso Fundo de Previdência do município de Piraí. Essa parte eu acho importantíssimo porque tem uma grande parcela, que é em torno de 20% a 22%, que a Prefeitura de Piraí coloca, e entra a parte também dos funcionários, que passou agora para 11,85%. Esse dinheiro tem que ser captado, tem que ser investido no mercado financeiro de forma, a hora que essa pessoa se aposentar, ter garantido uma reserva matemática, uma caderneta de poupança para começar a tirar e pagar ele a aposentadoria. Então eu acho, sem dúvida, que precisa trabalhar com muita seriedade, porque senão depois vai ficar um rombo nesse fundo nosso de previdência, e a responsabilidade que a gente tem com os trabalhadores, com esses servidores que vão se aposentar
e com os familiares que seriam os beneficiários dele. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que a parte dessa rentabilidade do Fundo de Previdência deveria estar sempre sendo uma transparência maior, colocando aqui para a nossa Câmara de Vereadores, colocando para todos os servidores, porque a gente tem que estar vendo como é que está o andamento dessa taxa de retorno das aplicações do Fundo de Previdência. Precisa se ver se está lá na renda fixa, se está em renda variável, que são as ações, o que tem investido em imóveis aí, que pode também ter até de 8% a 10% investido em imóveis. Então tem que ver realmente o que está investido, esse dinheiro, que é o grande patrimônio dos servidores públicos da Prefeitura de Piraí. Então, o Fundo de Previdência, nós acabamos de votar aqui agora um aporte um pouco maior de repasse para dentro desse Fundo de Previdência, que vai capitalizar. Isso tem que render. É um regime de capitalização. É dinheiro que eu vou ter que ficar guardando, investindo no mercado financeiro. Tem hora que o mercado financeiro tem as suas variações, para poder, no futuro, depois de 30 anos das mulheres, ou 35 anos de serviço desses trabalhadores, eu começar a pagar a aposentadoria desses servidores, ou numa situação que aconteça algum incidente durante a vida profissional desse trabalhador, ele seria um beneficiário por invalidez ou por morte, que fica seus dependentes, quando menores, ou a esposa, a viúva que fica recebendo esse benefício. Então, sem sombra de dúvida, eu acho que é da maior responsabilidade a administração aqui do município. Hoje está sob a administração do secretário de administração desse município, do Paulo Maurício. Então, sem sombra de dúvida, eu tenho uma grande preocupação, porque isso aí é o patrimônio que vai garantir a aposentadoria dessa gama de servidores aí hoje. O nosso fundo é um fundo ainda muito recente, ele tem um número de aposentados bastante reduzido, e a gente sabe muito bem que no futuro pode acontecer da gente ter mais gente aposentada do que ativos contribuindo para dentro desse fundo. Então, tem que se verificar dentro da área das aplicações do rendimento, como é que andam essas aplicações, os bancos definidos aí, se está em título público, se tem agente debêntures, se tem ações aí de qualquer empresa que seja, porque a gente precisa garantir que amanhã ou depois esses servidores estando aposentados, que eles vão ter ali o benefício deles garantido da reserva matemática que foi garantida durante sua vida profissional. Então, sem sombra de dúvida, eu gostaria muito que essa casa recebesse aí os balancetes, as aplicações, como é que anda toda a parte ativa do dinheiro aplicado no mercado desse Fundo de Previdência do município de Piraí. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, internautas. Vou falar da indicação que eu fiz hoje. Infelizmente, nós temos, às vezes, que fazer indicações que consideradas, às vezes, um tanto quanto pequena ou boba, vamos dizer assim. Pedir um bebedouro para uma rodoviária, eu acho assim até um pouco... uma besteira, né? Só que a rodoviária está assim, bebedouro já há uns 3 meses. E a gente há de convir que é um lugar que circula todo tipo de pessoas. E a maioria delas não tem como comprar água mineral. Já tive reclamações que as pessoas usam o lavatório do banheiro para tomar água. Não deve custar tão caro assim. A gente fica tomando tapa na rua a todo momento por causa de coisas bobas, que com certeza há recurso para isso. Então, o nosso executivo deveria ter pessoas que acompanhassem os problemas de Piraí, os problemas grandes, sim, mas também umas equipes que acompanhassem os problemas pequenos, para não deixar acontecer isso. É de direito de todo mundo água. Nós temos água à vontade. Então, por que não ter um bebedouro para as pessoas usarem um bebedouro? É um pouco absurdo pedir um bebedouro, mas infelizmente nós temos que fazer por aqui. Quem sabe assim nós vamos conseguir resolver o problema das pessoas. Acho que não precisaria. Aliás, não deveria nem ficar sem o bebedouro. Quando retirou o estragado ou com defeito lá, já deveria estar com o novo para instalar na hora.
Mas vamos aguardar, que eu acredito que o nosso executivo vai tomar providência o mais rápido possível sobre isso. Eu quero aproveitar a fala do meu amigo Alzimiro. Ele explanou os impostos aqui que a gente paga, que é absurdo. Além dessa carga tributária grande que nós pagamos na fonte, no momento que a gente adquire alguma coisa, já paga. Aí se você ganha um pouco mais, tem o imposto de renda, 27%. Só não temos retorno de nada, porque nós temos que pagar imposto. Eu pagaria com a maior satisfação do mundo. Mas além dos impostos que eu pago, eu tenho que pagar educação, eu tenho que pagar saúde, eu tenho que pagar segurança. Se eu compro um carro, além dos impostos, eu tenho que pagar o IPVA, eu tenho que pagar para vistoriar esse carro. E se chegar lá na hora da vistoria, se porventura uma lâmpada queimou no percurso daqui lá, eu estou reprovado. Aí eu tenho que voltar dentro de 5 dias para poder fazer essa vistoria do carro. Se eu tenho um imóvel, eu tenho que pagar IPTU. Né? Porque nada é da gente. Você um imóvel imóvel, né? Um carro e um imóvel que você adquire aí, você paga um aluguel sobre ele, seu ou não é. Porque se você parar de pagar, te tomam. Entre aspas, tomam. Porque não vai ter serventia nenhuma. No caso do imóvel, você vai ficar com uma dívida ativa aí por vários anos aí, brigando na justiça. Então, na verdade, a gente paga e nunca tem direito de nada. Aí o caso da carta da mulher lá revoltada ontem, que não deixa de ter razão em certas coisas. Não que eu não vá ajudar ninguém, mas que é revoltante, é revoltante. Você num país onde você paga um absurdo de imposto, tem ladrões saindo pelo ladrão, né? De tanto que tem, e ainda tem que contribuir para essas campanhas para ajudar algumas pessoas que infelizmente não tem culpa dos ladrões que temos. Sobre o fundo de previdência nosso, Alzimiro, eu acho que não é só prestação informativos, não. Eu acho que teria que ter uma audiência pública aqui para poder mostrar para a gente onde está sendo aplicado esse dinheiro, quanto temos, o quanto deveríamos ter. Eu acho que teria que ser uma audiência pública. Essa casa aqui, com certeza, cederia esse espaço aqui para ter isso aí. É muito importante, porque se esse fundo falir, todas essas pessoas que trabalharam até hoje vão ter que começar a trabalhar novamente, que não vai ter onde retirar, né? Porque não paga o NPS, paga o nosso fundo aqui. Eu acho que sim, Alzimiro, a gente faz o que a gente pode, a gente aprova o que tem que aprovar. Essa casa aqui nunca se negou de aprovar nada e se precisar aprovar com urgência, fazemos isso sempre que é preciso, mas eu acho que a gente, nós, eu falo a gente, eu não estou falando nós vereadores, não, todos os munícipes, deveria ter mais acesso a essas informações. Mas não é informação só técnica, não. Porque informação técnica é um problema sério. Pouquíssimas pessoas vão... Tem que ser informações claras, onde todo mundo possa entender. Falar uma língua clara para que todos possam entender. Quero falar também sobre o meio ambiente. E o meio ambiente é um problema mundial, todo mundo sabe disso aí. E eu acho que todos nós temos que procurar resolver os problemas que mais nos atingem. Nós somos privilegiados. O Charles falou que nós temos água, o Alzimiro também falou que temos água à vontade, temos uma reserva florestal aí enorme. Temos a Light que cuida dessa reserva, dessa água aí, fazendo reflorestamento, por obrigação, porque é a matéria-prima dela. Deveria a SEDAI também fazer isso, porque a SEDAI utiliza o dinheiro que a SEDAI recolhe nas contas d'água, é dessas águas nós. Então, na verdade, nós temos muitos problemas sim, mas bem menos que muitos lugares. Então nós temos que tratar da coleta de lixo, de procurar resolver isso, e ao invés de ficar aí gastando dinheiro com coisas que nós não precisamos gastar, porque nós temos água à vontade, temos tudo, gastar em educação, para que as nossas crianças aprendam essa lição, para que daqui a alguns anos a gente possa se orgulhar que todos os munícipes desse município aqui sabem respeitar
saibam fazer o dever de casa. Então nós tínhamos que aproveitar essa oportunidade que nós temos de ter tudo isso na mão. Não é o caso hoje de São Paulo, que não tem água, né? Não tem água porque a vida inteira deixou para lá. Fez descaso. Se tivesse cuidado desde o início, não teria esse problema. Então nós não temos esse problema, eu acho que nós deveríamos pegar e investir em educação. Com certeza o meio ambiente vai agradecer daqui a um tempo. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Flávio. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Tanto se falou aqui hoje em impostos, né? Que hoje pela manhã, e outras vezes também que eu viajei para Itaguaí, indo para Seropédica, paguei ali aquele pedágio ali, que eu fico indignado quando eu pago aquele pedágio ali, principalmente quando eu estou voltando de Seropédica, Itaguaí, Campo Grande, né? Você vem numa estrada em péssimo estado, inclusive eu estive pensando hoje cedo, na oportunidade que eu tiver de falar, se eu tivesse a oportunidade de falar com o atual governador do estado, que é o Pezão, que é por quem eu aposto e torço e acredito que, como ele assumiu agora há pouco tempo, né, sei da vontade dele de fazer muito pelo estado do Rio de Janeiro. Então, se eu tiver essa oportunidade, eu vou falar sobre aquele trecho ali, que acredito que é estadual, não é isso? Federal. É federal? Tá, então já não cabe a ele. Mas, enfim, fica aqui, eu só quero expor essa indignação de você vir numa rodovia daquela ali, em péssimo estado mesmo, perigosa, cheia de buracos, e você chegar ali depois e ter que pagar um pedágio. Quem vai daqui para lá, tudo bem. Você estava na Dutra ali, né? Está viajando pela Dutra, chega ali, você vai sair dela, pagou um pedágio. Pelo menos você estava numa rodovia em perfeito estado. Agora, quem vem de lá para cá, eu acho o cúmulo do absurdo. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Eco Staccato. Permissão para falar daqui, presidente? Perfeitamente, vereador. Obrigado. O vereador Flávio me roubou as palavras. Realmente, vereador, ali é uma vergonha. Eu sei porque eu passo sempre ali, tenho parentes lá em Campo Grande, e a estrada falta tudo. Falta iluminação, né, sinalização, tudo. E tem tudo também que não é bom, né? Tem buraco, tem escuridão, enfim. E a gente fica observando. Nós tivemos aqui a presença do presidente da CCR, e é um sujeito, né, muito culto, muito inteligente, e que tem um discurso maravilhoso, né, muito bonito. Infelizmente, o discurso dele, né, para as ações é uma distância abissal, que dirá do céu ao inferno, porque cobrar um pedágio numa estrada toda esburacada igual aquela, onde você não tem nada de retorno, realmente tem que ter um discurso muito bom e uma cara de pau muito grande para fazer um discurso em cima do atendimento à comunidade. Obrigado, presidente. Boa noite. Não temos mais vereadores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, colocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 9 de junho do corrente ano, à hora regimental.